Boa noite a todos e a todas. O Centro de Inovação, Inteligência Artificial para a Saúde, CIA UFMG, tem a honra de receber vocês para mais uma reunião científica mensal. Nossa palestrante de hoje é a advogada e mestre Gabriela da Silva Reis. A Gabriela é formada pela Universidade Federal do Maranhão, mestre em Direito e Tecnologia pelo UFMG e possui pós-graduação lato sensu em Direito Médico pela Faculdade CERS. Ela é pesquisadora aqui do CIA e também diretora de projetos no Centro de Pesquisa em Direito, Tecnologia e Inovação. Hoje, a nossa convidada vai apresentar a palestra intitulada LGPD na Pesquisa em Saúde, Uso Ético de Dados e Inteligência Artificial. Então, eu queria agradecer imensamente a presença da Gabriela e está com você a palavra. Boa noite a todos, vou considerar boa noite aqui em Belo Horizonte. É uma honra estar aqui de volta. Eu fui preparar essa apresentação e falando, deixa eu ver o que eu falei da última vez. Para mim que tinha sido há um ano, mas 2 anos, em 2023, que eu vim aqui falar com vocês pela primeira vez. Mas acredito que quem não me conhece aqui já em algum momento já viu pelo menos o anúncio do curso de proteção de dados do CIA, então é uma honra muito grande, inclusive, estar inaugurando aqui esse retorno das reuniões científicas. Então, muito obrigada, Cris, muito obrigada, Elisa, pelo convite. Sou muito orgulhosa de fazer parte do CIA, então, para mim é uma honra estar aqui. Eu vou só compartilhar aqui minha janela. Quando eu vim aqui, eu falei um pouco de falei de LGPD, falei de responsabilidade civil, em 2023 e, nossa, mudou muita coisa de lá para cá. Mas o objetivo hoje não é nem falar de questões que são conceituais. Acredito que a maioria que está aqui teve a oportunidade de ter o contato com o curso que a gente tem dentro do CIA, de LGPD na pesquisa, então a gente também tem um e-book. Hoje eu vou só revisar alguns conceitos para a gente conseguir acompanhar esse raciocínio juntos e trazer algumas questões, desafios, problemáticas, questões práticas da IA na pesquisa com dados. Então, aqui a gente vai fazer esse panorama geral de relembrar alguns conceitos, do que é importante para quem está aqui pesquisando dentro do CIA entender como a LGPD se aplica, porque a gente tem um regime diferenciado, essa pesquisa com dados na prática, algumas questões de risco de governança. Vou trazer alguns exemplos aqui que eu tenho pesquisado e falar um pouco também da minha pesquisa dentro do CIA, que casa com o tema de hoje, e por que que a gente tem que estar atualizado com isso, mas o objetivo aqui, como eu falei, é mais fazer revisão de alguns conceitos, não vou trazer conceitos de IA, porque todos aqui já pesquisam dentro dessa área, e o interessante é que a gente, de fato, fazer uma coisa mais dinâmica, mais provocativa, mais de perguntas. Então, vou deixar um tempo ali no final dedicado para isso. Mas caso surja alguma dúvida no meio do caminho, não tem problema. Eu só não estou conseguindo ver ninguém, então, se alguém sinalizar por áudio, eu paro aqui a apresentação e consigo esclarecer, porque eu quero, de fato, trazer essa questão mais prática dos dados de saúde dentro da pesquisa, tanto do aspecto da LGPD, quanto dos desafios éticos em relação à inteligência artificial. Então, só para a gente nivelar aqui, caso alguém não tenha tido contato com essa matéria em algum momento anterior, para a gente compreender esse caminho da pesquisa, por que que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ela é tão importante nesse ambiente que a gente está estudando, que a gente está pesquisando, que é dados de saúde, a gente já vai entender, até porque eu começo aqui lembrando o próprio conceito desse dado. Então, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela protege dados pessoais, de pessoas naturais. Então, aqui não entram dados de pessoas jurídicas, de CNPJ e afins. A gente está falando de fato do dado pessoal de uma pessoa natural que é identificada ou identificável. Então, esse identificável que para a gente é bem importante se atentar, porque às vezes você está trabalhando com uma base de dados e você tirou ali o nome daqueles pacientes, por exemplo, para não fazer essa vinculação, só que com outros dados, sejam de localização, seja com alguma questão muito específica, pode acabar existindo a identificação desse paciente dentro desse banco de dados e levar aí a o que a gente considera de uma infração administrativa, uma infração ética dentro da pesquisa.
E o dado de saúde, ele se enquadra numa classificação ainda mais importante, que é o dado sensível. E é sensível porque são informações que, se vazadas, se utilizadas de forma indevida, elas vão levar ali a podem gerar algum tipo de discriminação, de diferenciação, de preconceito. Então a LGPD ela nos traz várias classificações, não são só de saúde. Então, origem racial, étnica, caráter religioso. Então, a saúde ela está incluído dentro dessa categoria de dados sensíveis e esse conceito ele está lá dentro da LGPD. Mas o nosso conceito mesmo de dado sensível de saúde, que é o que mais importa aqui para a gente dentro desse grupo, é um dado relativo à saúde de um titular de dados ou atenção à saúde a ele prestada que revela informações sobre sua saúde física ou mental no presente, passado ou futuro. E esse conceito ele está lá na portaria do Ministério da Saúde, a 3.238 de 2024, não está dentro da LGPD. Então já veio aí bem posterior como uma compreensão para a gente entender de fato qual a amplitude desse dado de saúde, né? É um diagnóstico, é uma doença rara, o que que inclui, é o que está no prontuário, é um termo de consentimento, então tudo isso para a gente entender que não são só os dados, por exemplo, que você coleta agora, então dados anteriores, né, retrospectivos, são dados de saúde, predições de doença, por exemplo, também são considerados, nesse sentido, né, quando correlacionado a uma pessoa, um dado, né, já que o próprio conceito nos fala de presente, passado e futuro. E para a gente entender aqui, quando a gente chegar lá na conversa sobre responsabilidades do pesquisador, de como a gente eleva isso, o que que é importante juridicamente você entender para fazer uma pesquisa ética e segura, temos 4 personagens aqui. O primeiro é o titular de dados, que é a pessoa que é o dono desse dado pessoal, então sempre vai ser a maior proteção, é justamente para essa pessoa proteger esse dado, essa privacidade, porque a gente fala dado, 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 mas a gente tem que lembrar que, na verdade, isso é a história de uma pessoa, isso é uma informação de uma pessoa. Então, a depender do contexto que se está trabalhando, principalmente dentro da saúde, por mais que trabalhamos aqui para desenvolver pesquisas com significância social, para alcançar coisas positivas, né, trazer benefícios dentro do sistema de saúde de um modo geral, ainda assim, algumas utilizações ou até o risco de um vazamento para uma, empresa maliciosa, para uma indústria que vai utilizar esses dados de forma ilícita, a gente tem que ter esse entendimento de que esse dado, né, esse titular de dado, a proteção é para ele, para essa privacidade. Temos o controlador, que é uma pessoa natural, jurídica, né, então pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, pode ser de direito público ou de direito privado, que a gente vai falar de direito público, porque estamos vinculados ao FMG, a quem compete essas decisões referente ao tratamento. Isso aqui vai fazer sentido quando a gente estiver conversando sobre divisão de responsabilidades. Então, o controlador é aquela, só para vocês entenderem, a universidade, o centro de pesquisa, pode ser um ente privado também, que vai ter ali todo o controle desses dados de fato, é o dono do dado, entre aspas, é quem tem o cuidado de manusear, na verdade, de guardar, de ser o gerente daquele banco de dados. Aí quem manuseia de fato é o operador. E aqui o operador, vocês que estão dentro da pesquisa, sabem que nós somos geralmente compostas por equipes multi, então temos tanto pesquisadores de áreas diferentes, como às vezes também fazemos associações, né, próprio CIA tem parceiros, fora a própria UFMG, em algum momento esses dados eles são compartilhados, né, com acordos, com termos de responsabilidade para fazer a pesquisa, e quem está manuseando esse dado, leva esse título de operador. E já o encarregado é um personagem designado aqui pela a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a nossa agência reguladora dos dados pessoais, ele atua como esse canal de comunicação, né, entre esse controlador com o titular e também com a própria autoridade de proteção de dados. Então, quando tem alguma situação, que a ANPD ela precisa fazer algum questionamento, mandar uma solicitação, ou o contrário, né, a equipe de pesquisa, a empresa, ela precisa fazer um questionamento para a agência, então é através do encarregado, que é uma pessoa desse relacionamento dentro do mundo da LGPD. E aqui, como eu falei que o objetivo era relembrar, eu trouxe
eu trouxe aqui o QR Code do nosso e-book, que é fruto do curso de LGPD que tem dentro do CA, que é ofertado pelo menos uma vez, 2 vezes anuais, mas esse curso ele gerou esse e-book, então é um material bem completo, né, de download gratuito, para vocês entenderem de A a Z a proteção de dados dentro da pesquisa na saúde. Então o meu objetivo até agora era relembrar esses conceitos para a gente conseguir aprofundar isso. Outro lembrete aqui conceitual, e que eu sempre bato muito nessa tecla dentro do curso, é justamente a questão do órgão de pesquisa, porque é o que mais importa aqui para gente, né. Claro que é importante a gente entender a LGPD dentro da pesquisa de modo geral, os dados de saúde como são utilizados por empresas privadas, até porque algumas pessoas aqui trabalham, em instituições privadas, então sempre traz essa junção de conhecimento, mas aqui dentro da nossa realidade de pesquisadores do CIAR, vinculados aqui ao UFMG, existe essa proteção como órgão de pesquisa, né, a própria universidade ela é um órgão de pesquisa. Então existem algumas flexibilizações que são importantes a gente conhecer, mas que não deixam de nos levar a compreender as cautelas também que precisamos ter nesse caminho da pesquisa. Então só para vocês terem esse conhecimento, podem ser, órgãos de pesquisas, né, administração pública, seja do União, Estados, município, sem fins lucrativos e também com sede no Brasil. E dentro dessas empresas, né, que não são só, universidades e faculdades e órgãos de pesquisa, tá, gente? Podem ser empresas também privadas, porém, elas não podem ter fins lucrativos para ser consideradas órgãos de pesquisa, tem que ter especificamente dentro ali do seu objeto social a finalidade de pesquisa com essa parte histórico, científico, tecnológico ou estatístico, né. Então não é toda empresa privada que pode se beneficiar das flexibilizações que a LGPD traz, porque a LGPD ela traz algumas facilidades para não esbarrar, né, para não engessar a pesquisa, ainda que, muitas das suas regras flexíveis, ainda assim nos levam a uma série de questionamentos e de entraves, porque quando a gente está falando de pesquisa, a gente tem a LGPD como um norte, como uma das leis que são aplicadas, mas nós estamos ali submetidos ao sistema CEP-CONEP, estamos submetidos às leis gerais em relação à pesquisa, então às vezes, tem uma flexibilização aqui do lado da proteção de dados pessoais, mas não tem do lado do comitê de ética. Então isso também é importante que a gente tenha essa compreensão e a gente vai chegar um pouco mais na frente sobre isso também. Então, de modo geral, que os órgãos de pesquisa, eles, têm autorizações para utilizar a dispensa do consentimento em com medidas, né, comedido ali, quando aplicável, com anonimização, então não é absoluto, e até porque a maioria das pesquisas não, dispensa o consentimento em relação ao comitê de ética e pesquisa, então a dispensa que a LGPD traz para órgãos de pesquisa, para o tratamento de dados, ela é diferente do tratamento, né, da autorização em relação ao CEP. Por quê? Às vezes você pode estar ali, como estamos, com órgão de pesquisa dentro da universidade, consegue uma parceria ali com uma secretaria, por exemplo, municipal, estadual, para ter acesso a um banco de dados para realizar uma pesquisa que se enquadra dentro da dispensa de consentimento, mesmo sendo dado de saúde, e aí a cautela que você vai ter é anonimizar esse dado, porém, no comitê de ética e pesquisa, você vai ter que trazer ali exatamente o consentimento para isso, né, não são, as hipóteses que eu vou trazer aqui, eu não atuo dentro do sistema CEP, então vou me ater à LGPD, mas existe essa diferença em relação ao consentimento. Então, os órgãos de pesquisa é muito comum e aqui a gente vê isso também, né, as parcerias com universidade e empresa, a Propicia tem parceiros dentro da iniciativa privada, e aí a gente fala que nesse momento de divisão de responsabilidades, claro que a depender, da posição como pesquisador que você ocupa, nem sempre você vai ter conhecimento desses trâmites ou participar desses trâmites de contrato e tudo, geralmente estão ali relacionados à direção do projeto, mas pode ser que esse momento chegue também para você e seja relevante para quem está aqui, até em outra iniciativa, em outro tipo de pesquisa,
que essas parcerias elas podem existir. Não é porque, por exemplo, é um banco de dados público, um banco de dados do sistema público que foi concedido para a universidade, que não se pode ter parceiros da área privada. A questão aqui é que a gente vai ter uma divisão de responsabilidades, então isso tem que ser feito por um instrumento escrito, né, formalizado dessa parceria, de quem é o responsável se acontecer alguma coisa, quem vai ter acesso, o controle de acesso e todas as medidas de segurança em relação a isso. E também é possível fazer a parceria com outros órgãos também, né, também existe a parceria público-público, que você traz outra universidade, ou o Ministério Público, até mesmo o Poder Judiciário, e faz ali uma conexão, e aí também, do mesmo modo, você trabalha com um instrumento formal, de termos de responsabilidade, para a gente voltar lá naquelas figuras do controlador, do operador, porque o grande objetivo da LGPD é a proteção de dados, né, a proteção da privacidade. É dizer ali, como esses dados eles podem ser utilizados, em quais situações é autorizado, em quais situações você precisa de um consentimento e, principalmente, quais são as medidas de segurança. Embora a LGPD ela não seja específica em relação às medidas de segurança, dizer: "Olha, é sistema tal, segurança nível tal", não temos isso na LGPD. Porém, temos outras, quem trabalha dentro da área de segurança da informação, tem aplicação de outras diretrizes, inclusive internacionais, que trazem essa inteligência complementar à LGPD com o objetivo de proteger o dado. Então, possivelmente, aqui já teve alguém que já teve a experiência em relação a controle de acesso, a ambiente controlado, houve algum debate sobre utilização de sala segura, né, vinculada ali aos projetos do Ministério da Saúde. Então, tudo isso são objetivos para quê? Para proteger a privacidade daqueles dados, porque, né, por mais que, repetindo a minha fala, nós tenhamos essa consciência, né, e somos pesquisadores aqui com o propósito de entregar um objeto social, um produto de uma finalidade social e benéfica para o sistema de saúde de um modo geral, nós temos, né, outros interesses externos que, se não tomarmos cuidado com os dados que a gente trabalha, com o equipamento que você trabalha, com a sua equipe, isso pode acabar sendo vazado, e dados de saúde são hoje muito valiosos, né. Então vocês veem também iniciativas de grandes empresas como Google, como OpenAI, já, entrando aí dentro da área da saúde, tentando se regulamentar, entre aspas, em relação à utilização de dados de saúde. Então, vocês entendem também o potencial que isso traz em relação até o impacto do efeito coletivo disso tudo, né, de utilização de dados, de pessoas colocando seus dados ali. Então, a gente já tem com essas LLMs hoje uma grande já e ramificação desses dados, claro que é o próprio usuário que geralmente às vezes pode colocar ali, mas esses bancos de dados, grandes, ainda mais com as pesquisas que saem do UFMG com grande relevância, eles podem ter certeza que são de muito interesse, da indústria, né, de um modo geral. Então, relembrar desses conceitos, o que é importante aqui para a gente, lembrar da LGPD, lembrar da questão de quem são livres responsáveis, quem atua como, eu trouxe algumas questões práticas, né, que surgiram aqui, inclusive durante algumas edições do curso de proteção de dados na pesquisa, né, questões de próprios pesquisadores, algumas que eu relembrei, que eu retomei aqui e trouxe, porque fogem um pouco do normal dentro de uma pesquisa. E aí, aqui nesse momento também, se alguém tiver, né, lembrar alguma questão específica, ou tiver uma dúvida específica para o seu projeto, pode falar nesse momento ou deixar para o final, fica a seu critério também. Mas, ao longo das 4 turmas que nós tivemos, algumas questões surgiram, né, e a primeira eu até já antecipei aqui, pra vocês, que foi a relação da diferença entre o consentimento da LGPD e do CEP, então não vou voltar muito nisso, eu só quis explicar que a LGPD ela tá voltada ali, né, à privacidade e segurança da informação, privacidade dos dados, já o CEP ele vai avaliar ali a ética na pesquisa, a privacidade desse paciente, independentemente só dos seus dados, né, imparcialidade também aí nessa pesquisa. Então, às vezes você consegue a dispensa do consentimento pela LGPD, por estar vinculado a um órgão de pesquisa, mas não consegue a dispensa pelo CEP, que são consentimentos diferentes.
Uma questão é aqui para a gente conversar, se alguém tiver já passado por isso também, possivelmente sim, que não temos tantas afirmações, né, tantas certezas. Eu sempre falo que no mundo da LGPD e da IA, sempre que eu estou falando alguma coisa, eu digo que: "Gente, hoje, eh, 24 de fevereiro de 2026, eu estou me colocando, né, com essa opinião. Daqui a pouco todo esse cenário pode mudar e eu espero ter oportunidade de conversar de fato com vocês". Mas foi um diálogo longo, esse aqui dos dados retrospectivos, e ele tem muita relação com essa diferença que eu acabei de trazer, em relação à pesquisa com dados retrospectivos, com prontuários, né, com banco de dados muito antigos, de estabelecimentos de saúde. Então é um desafio, né, que eu já testemunhei de algumas pessoas, né, que relataram que tiveram dificuldade, outros tiveram que mudar o caminho da pesquisa, outros que desistiram mesmo da pesquisa, porque ficaram impedidos disso. E a gente não tem, uma linha, tão específica, de modo geral, dentro das universidades. Eu trouxe aqui uma da UFMG, mas eu confesso que, está mudando o sistema, né, CEP-CONEP, então eu não estou muito por dentro dessa mudança. Eu não sei se esse posicionamento aqui vai mudar, mas era o que tinha lá dentro do site, essa informação, que quando, uma pesquisa envolve uso de prontuários, mas que não é possível esse acesso aos participantes por obtenção dessa permissão para consulta, né, porque não estão mais ali em atendimento, ou são dados muito antigos. Essa avaliação em relação ao consentimento, ela, trazendo aqui a perspectiva da LGPD, ela pode ser dispensada a depender da situação, e a avaliação de risco também em relação à utilização desses dados. E para a questão da ética na pesquisa, a UFMG, né, tem esse pronunciamento que é necessário o compromisso do pesquisador com a instituição cedente dos registros por meio de um TCUD, né, que é o termo de compromisso e utilização de dados, né. E esse caráter retrospectivo do estudo não dispensa o TCLE, ele só é dispensável se for inviável o contato com o participante por motivos justificados. E aí já gera uma confusão da própria interpretação, né, porque geralmente esses dados retrospectivos, se de um banco de dados muito grande, vai ser um trabalho quase impossível você conseguir recontato com todas as pessoas que estão ali naquele banco de dados. Então, por isso que quem vai avaliar aqui a viabilidade dessa pesquisa com dados retrospectivos prosseguir não é a LGPD, né, vai ser o próprio comitê de ética, dentro desses critérios, que eles vão ver se é de fato dispensável, se é de fato inviável você realizar esse recontato. E aqui não existe uma resposta única, né, então eu já vi, né, sempre surge esse questionamento quando a gente está falando de LGPD na pesquisa. Já vi pessoas falando que conseguiram a muito custo, outras que não conseguiram em relação a isso, próprias instituições com dúvida em relação se aquele banco de dados, com aquelas informações, ou porque era um banco de doenças raras, ou porque tinha outra especificação, porque era de uma região muito pequena. Então, ainda assim, poderia gerar uma reidentificação se aquilo entraria ali numa autorização da LGPD. E a minha resposta sincera aqui para vocês é que, geralmente, esse critério não vai ser avaliado só pela LGPD, mas principalmente pelo comitê de ética. Outra problemática que surge aqui quando a gente fala de, LGPD dentro da pesquisa, são os achados incidentais, que tem a mesma junção, né, que a gente reúne mais uma vez LGPD e o comitê de ética e pesquisa. Por quê? Quando você faz ali o desenho da pesquisa, quem já passou por isso, você tem que colocar ali os dados que vão ser coletados, autorizar no termo de consentimento, especificar os dados e tudo. E da mesma forma, um dos princípios da LGPD é que você colete o mínimo de dados possíveis e que também seja uma autorização específica para aquela utilização. Então, quando eu autorizo, por exemplo, ser participante de uma pesquisa, tanto a nível de LGPD, tanto como do comitê de ética, eu estou autorizando ali um aspecto dos meus dados de saúde. Não é tudo, não é me investigar de cabeça para baixo e tudo que descobrir, todos os dados vão ser utilizados. Então, esse consentimento, ele é específico em relação aos dados. Porém, pode acontecer de, dentro de um banco de dados, dentro de uma análise, dentro de
desse cruzamento saírem ali achados incidentais. Então, de repente, está pesquisando dentro de uma linha, uma determinada com objetivo de pesquisa, e acaba gerando ali um achado acidental, inclusive se a gente está falando de predição de doença, uma predisposição de uma pessoa ter uma doença grave, de uma doença rara, e aí a gente entra em uma série de conflitos, não só em relação ao próprio consentimento pela LGPD, pelo comitê de ética, mas em relação à comunicação. Então, é muito importante que se desenhe de fato esse fluxo da pesquisa antes de começar. Claro que coisas fogem ao controle, né, então todo mundo aqui é pesquisador, sabe que às vezes a gente começa de um ponto A querendo partir para um ponto D, mas entre o A e o D acabam surgindo muitas outras variáveis que são totalmente inesperadas, como acontece muito comum dentro da área da saúde de achados incidentais, né. E aqui eu trago algumas orientações para vocês em relação a isso, por quê? Né, além de ter esse protocolo o máximo definido possível, né, para já evitar ali o que que já você pode colocar ali é se achados incidentais, qual seria a condição? Autorizo, não autorizo? Claro que acaba ficando um pouco amplo em relação a que achado incidental, eu não sei o que que eu vou achar, mas pode prever ali, se você está, estudando, por exemplo, uma questão epidemiológica dentro de uma doença específica, e tem uma noção ali de outras variantes que podem acontecer, ou porque você viu em outras pesquisas que esses achados surgiram, já pode ser uma informação dentro do protocolo da pesquisa, dentro do termo que vai para o ser submetido ao paciente para como exigência do comitê de ética, justamente para que você já tenha uma posição daquele participante de sim ou não. Sim, se é descobrir alguma coisa grave aqui, eu quero saber. Não, eu não quero saber, porque a gente já vai entender essa questão do dever de informar e o direito de não saber. Então aqui é importante também já ter essa noção disso, desenhar dentro do termo, desenhar dentro do protocolo da pesquisa, e decisão, comunicação, limites, já esclarecer isso, né, quem vai ser a pessoa que vai comunicar, é o pesquisador, é o coordenador do projeto, como vai ser essa comunicação, os meios de contato eles sempre estão ali dentro dos termos, então isso já é de praxe, mas, os limites dessa comunicação, o prazo dessa comunicação, até uma eventual confirmação mesmo disso, validação dessa pesquisa, então tudo isso já é importante antecipar, para não, ferir aqui nem a LGPD em relação a trabalhar com dados que não foram autorizados em relação a isso, porque o consentimento ele é específico, ainda que dispense o consentimento, mas o objetivo da pesquisa ele precisa ser específico, e também em relação ao comitê de ética, porque a gente tem uma quando a gente fala de trazendo num pensamento de um achado acidental, de uma predisposição de uma doença grave, então assim, essa pessoa a gente entra aqui no dever de informar e o dever de não saber. A regra geral é o dever de informar. Então, tanto o médico, o profissional da saúde, o pesquisador, ele tem o dever de informar alguma situação grave ali que ele encontra, uma situação que pode gerar alguma consequência na vida daquele participante da pesquisa, dentro dos achados da pesquisa. Mas existe dentro do direito a questão do direito do paciente de não saber, mas esse é exceção. Tá, gente? Eu tô trazendo isso porque foi uma discussão bem ampla dentro de uma das turmas do curso, justamente sobre isso, né. "Ah, mas se é uma coisa que é uma predisposição, não é uma certeza, ou então já é uma pessoa que já tem uma condição grave, porque eu estou trabalhando com doenças raras e degenerativas, e eu ainda vou comunicar uma questão pior para essa pessoa", então foram debates éticos que surgiram aqui dentro e que eu achei interessante relembrar, mas a regra geral é o dever de informar e o direito de não saber, ele tem que ser expresso. Então isso pode estar tanto dentro do termo de consentimento, como também está dentro do seu desenho de pesquisa, se eu achar uma outra situação, né, um achado incidental aqui que leve a essa situação, que seria ali uma comunicação de algo de uma doença grave, de uma questão para esse paciente, se ele pode ter o direito de não querer saber, mas ele tem que expressar, tem que de fato dizer
eu não quero saber, não quero que me comuniquem, né. Mas a regra geral é o dever de informar, o direito de não saber. Ele tem que ser expresso. Quando a gente fala dentro do ambiente de saúde de modo geral, aí já a relação do profissional de saúde com o paciente, existem exceções a essa não informação, quando de fato se constata ali uma debilidade do estado desse paciente, né, o que não é o caso que a gente vai adentrar aqui. Ver como é que está o meu tempo. E falando agora, né, juntando mais um mundo aqui, que é o da IA dentro dessa pesquisa em saúde. Outro questionamento que sempre surge, né, como é que fica a divisão de responsabilidades quando a gente está falando de pesquisa com dados que inclui LGPD, que inclui passar pelo comitê de ética e que agora inclui treinamento de inteligência artificial, que utiliza modelos de dados abertos, de como é que eu posso fazer isso, como é que fica toda essa relação. E aí eu trago aqui algumas, não sei nem utilizar a expressão para isso, porque não é uma certeza, mas também não é uma dúvida, e ao mesmo tempo são reflexões, para a gente compreender esse caminho que estamos vivendo aqui. A maioria usa IA em algum momento, né, seja dentro da pesquisa ou em algum outro ambiente para uso pessoal ou profissional. Então são questões que a gente ainda não tem bem delimitadas. Por quê? Primeiro de tudo, a gente ainda não tem, dentro do Brasil, uma legislação específica que define ali, perdão, as questões de divisão de responsabilidades específicas da IA, né. Nós temos em trâmite o PL 2338, que já tem um texto em tese aprovado, mas que pelo visto vai passar por novas modificações, que traz ali, de um modo até principiológico, algumas questões de IA, mas o objetivo de dividir responsabilidades, quando, assim como a LGPD fala, é o controlador dos dados, então quem vai ser ali o responsável, quem operou, qual é esse papel. Então tudo isso, essa nossa futura lei, ela vai trazer, mas, já saibam que vai ser uma orientação geral, né. O que a gente fala de fato em relação à regulamentação de IA dentro da área da saúde, é que após a publicação dessa lei geral, acontecerá as regularizações setorizadas, e na saúde não vai ser diferente. Claro que nós já vemos diretrizes, alguns frameworks, algumas iniciativas, a própria UFMG tem ali as suas diretrizes em relação ao uso de IA dentro do ambiente da universidade, né, para os trabalhos acadêmicos. Então, ninguém está tão assim inerte esperando acontecer, esse momento chegar. Mas o que a gente tem hoje é se, aconteceu aqui um vazamento, aconteceu algum dano a um participante da pesquisa por um resultado dentro da pesquisa que foi utilizado IA ali para isso e aquilo. Então aqui a gente tem um desafio pela frente, justamente porque a gente entra na parte do direito, na perspectiva jurídica disso tudo. Por quê? O pesquisador, ele é responsável pelos dados que ele trabalha ali. A gente está falando aqui do CIA, da UFMG, e claro que a UFMG é o controlador que geralmente responde por tudo isso, mas não é por isso, né, que nós, como pesquisadores, não vamos ter de fato essa responsabilidade, até porque, em certa medida, nós não somos imediatamente responsáveis, ou seja, se aconteceu um dano e essa pessoa for acionar uma ação indenizatória no Poder Judiciário, não vai ser eu, Gabriela, pesquisadora, que vou ser chamada para o processo, vai ser a universidade. Porém, em algum momento isso pode chegar até mim, né, lá na frente, se, ficar constatado dentro desse processo judicial que eu falhei ali na segurança, que esses dados foram vazados, que me equivoquei ali em alguma operação, então a universidade ela tem o que a gente chama de direito de regresso contra mim, pesquisadora. É claro que é um processo muito mais longo, mas não é impossível de existir. Mas não é nem para amedrontar que eu falo isso, é para a gente conscientizar da responsabilidade individual de cada um, né, porque as falhas de segurança, as falhas que acontecem aqui, elas geralmente estão relacionadas à própria atividade individual de cada um. Mas falando de A gente tem uma grande diferença aqui, porque a gente está falando de um modelo, na verdade de um sistema de inteligência artificial dentro das suas várias ramificações e variações e classificações, que pode alucinar, né, que pode gerar ali um viés dentro dessa correlação de dados, pode ter uma série de
problemas aqui dentro da pesquisa em relação aos resultados de pesquisa com a utilização de inteligência artificial. Mas uma coisa é fato, né, a inteligência artificial, ela não responde, pela indenização de quem foi lesado, né, mas pode existir a responsabilidade da empresa, do fabricante. Porém, gente, na realidade, é muito difícil desmontar essa cadeia. Isso é um desafio ainda, a gente não tem resposta para isso. Então, nós temos outras leis dentro do Brasil, o Código Civil, o Marco Civil da Internet, que trazem, umas junções que a gente vai tentando interpretar tudo para tentar dizer como seria se isso de fato acontecesse, dado que a gente ainda não tem no judiciário, pelo menos não julgado, nenhum caso específico, dentro da área da saúde em relação a algoritmo, né, nós temos em relação à cirurgia robótica, que não envolve necessariamente inteligência artificial, mas por falha mecânica mesmo. Então a gente ainda está nesse caminho, né, inclusive a minha dissertação de mestrado foi muito em cima disso, né, falando, desenhando, né, tentando trazer aí uma contribuição de quais são as cautelas que precisamos ter, mas dentro não da pesquisa, mas do ambiente de saúde. Mas uma coisa é fato, né, nesse processo, nesse momento que a gente ainda não tem muitas certezas de como isso vai ser encarado, é a universidade, é o pesquisador, é o fabricante, a OpenAI, ao Google, a gente ainda não sabe exatamente se é possível, inclusive, constatar onde aconteceu o erro, quando a gente está falando de inteligência artificial, porque isso é um desafio também, abrir essa caixa preta da IA, entender ali o que que aconteceu, qual momento falhou, foi no desenvolvimento, foi no treinamento, já foi no pós-mercado, então isso é um desafio hoje de modo geral. Mas o nosso caminho aqui como pesquisadores é documentar essa jornada para atender ao princípio da transparência, que é uma orientação da própria OMS. Então, quando a gente fala de ética com uso de IA na saúde, e fala da transparência, não é só do modelo em si, mas é do processo de documentação disso. Então, o máximo possível, documentar cada etapa, cada decisão, cada fase de treinamento, quais foram os resultados, quais foram as alucinações, minuciosamente, porque a gente não sabe de fato como vai precisar utilizar isso. Se a gente olhar para a LGPD ela foi publicada em 2018, começou a valer em 2020, e ela trouxe documentos obrigatórios que você precisa ter, né, dentro de uma empresa privada, por exemplo, para poder ali, utilizar dados, você tem que ter ali como precaução, e quando a NPD perguntar ou fiscalizar ou acontecer algum vazamento, você tem que ter aqueles documentos, né, você não precisa enviar, mas você precisa tê-los. E são justamente alguns que falam sobre impacto de eventual vazamento, né, fazendo uma análise ali, se acontecer isso. Então é esse mesmo pensamento de prevenção que, a nossa lei possivelmente de responsabilidade de IA vai sair, e nós como pesquisadores também precisamos ter dentro da pesquisa, então documentar isso. E aqui já falando um pouco até da minha pesquisa, deixa eu ver se é o próximo slide. Não, eh, eu vou deixar para falar no final então, e me adiantar aqui pelo horário. Então, o que é esse uso ético de IA dentro da pesquisa, eu trouxe até um exemplo aqui, Cris está aqui, que participou também, dessas questões, como a gente traz a ética para dentro da IA, não só a ética, a bioética, porque aqui a gente tem 2 mundos, né, a gente está falando de saúde, então quem é profissional da saúde aqui sempre ouviu, né, bioética, os princípios da bioética, não maleficência, autonomia, justiça, e quando a gente fala de ética da IA, a gente não vai usar, esses princípios somente esses princípios da bioética, na verdade a gente vai falar ali de transparência, de não discriminação, de privacidade, de outras questões. Mas aqui a gente tem um exemplo, né, que foi até publicado agora no último na reunião dos trabalhos do último simpósio do CEA, que a gente fala justamente que foi um framework bioético no design de implementação do projeto Iápolis. Então, houve aqui uma discussão no trâmite desse projeto, né, no desenvolvimento dessa ferramenta para avaliar ali os resultados. Ah, teve um momento ali que ele estava com uma discriminação de gênero, porque ele sempre falava o médico, a enfermeira, então foi corrigido ali. Então, outras questões, é isso que a gente caminha. Às vezes é um pouco subjetivo, muito amplo, mas a gente tenta olhar para isso, para esses princípios, e ver como ele se encaixa, e ter a noção,
né, de como o que que eu preciso avaliar aqui, se esse resultado que ele está dando aqui está alucinando, está prejudicando e tudo. Eu vou correr aqui para o final para dar tempo das perguntas, então eu vou deixar aqui para vocês essas questões dentro desse material, que já é conhecido por muitos também, que ele fala das considerações éticas, que é proteção da autonomia humana, promover o bem-estar, a segurança humana e o interesse público, garantir a transparência e a explicabilidade dessas decisões, fomentar a responsabilidade e responsabilização, garantir inclusão e equidade e promover uma IA responsiva e sustentável, né. Eu gosto muito desse material da ANS, sempre cito, e vale muito a leitura para quem está pesquisando na saúde. E só para finalizar, esse aqui eu não vou, explanar, até porque eu deixei material de apoio, e aí só explicar brevemente aqui, que justamente é o que eu pesquiso hoje dentro do CIA. Então, dado tudo isso, todo esse nosso cenário de incertezas e de divisão de responsabilidades, de IA e tudo, hoje nós já temos, né, alguns grupos de pesquisa, algumas universidades, algumas entidades já têm soltado ali frameworks ou guidelines em relação a essa avaliação de uma, ferramenta de IA ética dentro da saúde. E eu trouxe aqui, alguns artigos que eu vou deixar aqui para vocês de recomendação de leitura e fiz esse compilado aqui no Notebook LM, só para a gente ter noção de que não existe uma linha única em relação ao que precisa ser avaliado dentro de um software, por exemplo, que está sendo desenvolvido, dentro do CIA, para suporte de decisão clínica, por exemplo, se é ético ou não. Então existem vários modelos, e o que a gente quer, né, o que que a pesquisa busca, que a minha pesquisa junto com coordenada pela professora Carla Carvalho, da Faculdade de Direito, e com a professora Zilma Reis, da Faculdade de Medicina, é justamente trazer um framework, um modelo de framework que faça sentido para os pesquisadores do CIA, né, e nesse caminho de pesquisa a gente tem observado alguns outros. Então, eu deixei aqui as recomendações de leitura, encerro aqui essa parte de explanação, só relembrando o que eu já falei aqui ao longo de toda a apresentação, que a gente está aqui para entender, que não é um caminho reto, existem muitas variações, mas a importância disso tudo que a gente faz, né, dada a relevância das pesquisas que saem daqui de dentro, é de fato ter essa autorresponsabilidade com a pesquisa, né, de pensar que o que a gente faz aqui impacta a vida do outro, impacta positivamente o sistema de saúde e também, né, que todas essas cautelas, pensando em expandir isso além para o mercado, transformar aqui um produto de pesquisa em algo do mercado, como eu já vi alguns resultados e tive o privilégio de acompanhar aqui, da UFMG, a gente também tem que ter esse conhecimento desse caminho de regulamentação. Então ficam aqui as recomendações de leitura e muito obrigada. Nós que agradecemos, Gabriela, em nome de CIA Saúde. É muito importante essa discussão, assim, a gente sempre aprende muito nessas reuniões, assim, multidisciplinares, porque a gente entende que é fascinante, ao mesmo tempo é um desafio muito grande, né, perceber essa interseção entre saúde e a tecnologia, né? Para nós aqui, né, que não somos, acho que a maioria aqui talvez não seja da área do direito, quando a gente tem esse acesso ao conhecimento, a gente pode aprofundar e entender um pouco melhor o que que a gente precisa fazer, né? Entendendo que o dado, ele não é só um código, né? Assim, essa camada de ética que a LGPD exige, impõe essa responsabilidade a mais a todos nós pesquisadores, né? Então, obrigada. Para abrir, então, a Uhum. rodada de perguntas, eu vou abrir mão do privilégio de ser a hoster hoje, eu vou começar, mas já já eu abro para vocês. É porque eu fiquei pensando aqui, e, assim, que muitas vezes a inovação, né, principalmente envolvendo inteligência artificial, ele exige uma agilidade, né? E me dá sempre uma impressão que colide com esse rigor burocrático, sabe? De consentimento, de legislação. Então, na sua visão, como advogada, como especialista em direito médico, como que você acha que o pesquisador brasileiro pode inovar sendo ético, sem medo de ser punido? Cris, obrigada pela pergunta. E como eu falei, a gente ainda não tem uma lei, não tem uma orientação específica, mas a gente parte ali daquele, que o pesquisador que quer fazer, ele quer fazer isso de forma ética. Nesse momento, a minha orientação é documente o máximo possível,
utilize essas orientações que já existem da OMS, entenda ali o que são essas premissas, esses princípios éticos do uso da IA, para que você possa ir adequando ao seu projeto, assim como aconteceu no IAPOLIS, né? Então, ali, às vezes, você parte de um objetivo de pesquisa, o seu objetivo está ali dentro da ciência da computação ou dentro de uma solução para a saúde, mas nesse caminho de pesquisa, você vai testar IA, né? Você vai usar um modelo e depois vai sair um modelo melhor no meio do caminho, e você vai querer mudar isso e documenta, assim como a metodologia. Geralmente isso vai fazer parte da metodologia de pesquisa. Então, nesse momento, né, além de, claro, participar desses ambientes de pesquisa, de educacionais, de procurar entender o que isso é importante, nesse momento utilize o princípio da transparência, orientado pela OMS, e documente o máximo de detalhes possíveis desse seu caminho de pesquisa, para que se um dia você precisar explicar isso para alguém, até mesmo por questão de validade científica mesmo, né? Quando vira um produto comercial, você precisa dessa fase também, explicar ali o que aconteceu naquele caminho, né? O que você ponderou, o que você considerou. Então, documente. Ótimo. Eu vou abrindo para perguntas agora, gente. Se vocês quiserem levantar a mão ou colocar pelo chat, tá? Vou começar com a Elisa, que já está com a mão levantada. Na verdade, eu só ia complementar, assim, não sei, de certa forma, nem se tem resposta, viu, Gabriela? Primeiro, parabéns, né, pela apresentação, obrigado pela Obrigada. presença. Mas, assim, que na pergunta da Cris, eu acho que também tem um pouco a gente, essa ansiedade de qual que seria o caminho mínimo, né? Então, assim, não só qual o caminho, mas eu acho que a minha ansiedade aqui seria assim, qual que é o caminho mínimo seguro, né? Então, assim, eu entendi a parte de documentação, enfim, concordo, mas eu acho que é isso também, né? A gente acaba tendo essa pressa, enfim, ou não sei se o nome é pressa, né? Mas a gente está ali sempre com aquela ansiedade, e aí, qual que é o caminho mínimo seguro? Vocês teriam alguma Com coisa a muito acrescentar entrave na burocrático, né, Elisa? Com Eu muito acho entrave que tem Cautela. um burocrático. pouco essa exatamente, essa percepção, né? Assim, como fugir da burocracia, mas sendo responsável, ético e tudo mais, né? Enfim. É um cenário bem complexo, né? Porque a gente vê até nós mesmos aqui descobrindo coisas novas a cada mês, né? Eu lembro que ano passado, quando eu fiz o curso de IA generativa em saúde do CA também, foi no primeiro semestre, né? Isso abril, maio, a gente ainda falava assim que não tinha real noção de como esses dados estavam sendo armazenados, né? Porque virava ali códigos, tokens, enfim, tudo, não tinha noção de como estava sendo. E meses depois, se eu não me engano, agosto do ano passado, teve o vazamento ali da indexação do ChatGPT dentro do Google. E aí a gente descobriu que realmente os dados são armazenados integralmente. Então a gente vai se redescobrindo. E nesse caminho da pesquisa, do mínimo, eu sou meio conservadora em relação a isso, porque as ferramentas elas estão sendo atualizadas assim no nível que a gente nem consegue mais acompanhar e entender, né? Então, às vezes, é melhor você ter a sua IA de estimação ali, entre aspas, e seguir nela do que parece ser mais seguro, do que de fato ficar trocando de inovação em inovação sem saber de fato como isso pode impactar lá no final da sua pesquisa, né? Então, na medida do possível, não existe uma resposta mínima aqui para isso, né? Mas, assim, fazer isso mesmo com cautela, buscar sempre, né, ter uma equipe multi que vai ter essa perspectiva, alguém da computação vai ter uma percepção, já quem está dentro da saúde vai já ver outras preocupações, assim como eu que estou dentro do direito vejo outras. Então, eu sempre acho muito rico os grupos do CIA, justamente por isso, porque a gente ouve pessoas diferentes e consegue desenhar ali a nossa pesquisa com o mínimo de cautela. Então, eu queria responder de forma objetiva a tua pergunta, mas infelizmente não tem como. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, gente? Boa noite, estamos escutando? Sim. E primeiro agradecer pela explanação que eu achei que ficou muito clara. Mesmo para a gente que não é da área, a gente consegue entender bem e acompanhar bem o que você tentou passar para a gente aqui. E eu queria fazer uma pergunta sobre a questão do âmbito de pesquisa, quando a gente usa dados de pessoas que já faleceram, sabe? Qual o caminho que a gente está levando hoje em dia para o pesquisador ele garantir a segurança jurídica dele
fazendo o uso desses dados que muitas vezes são difíceis da gente conseguir o consentimento, né? Fazendo, às vezes, algum estudo retrospectivo, algo do tipo. Quais são os caminhos para a gente conseguir garantir mesmo a segurança jurídica nesses tipos de pesquisa? Certo. Você E só vou pergunta. falar, vou colocar uma outra camada que o André tem razão, porque muitas vezes o nosso ponto de corte é justamente o óbito, né? Então, se fala assim, nos nossos eventos, nas nossas pesquisas, então isso é uma pergunta realmente bastante relevante. Mas é quando tem um óbito dentro, assim, alguém que é uma pessoa falecida dentro do banco de dados variado, ou é um banco de dados de, por exemplo, exatamente de pessoas que faleceram? Só isso que eu quero esclarecer para entender. Eu fiz pensando mais quando você usa um banco de dados de pessoas que já faleceram Todas. mesmo. Uhum. Às vezes não Em todas, né? Mas o banco de dados tem dados de pessoas que já faleceram, sabe? Sim, sim. A LGPD ela cuida da parte dos dados de pessoas naturais e há uma interpretação de pessoas vivas, né. Então quando a gente fala aí quando a gente muda para pessoas falecidas, a gente não olha mais pra LGPD, a gente olha lá para o Código Civil, que aí ele fala ali do direito de personalidade, que se encerra ali no óbito, porém, né, existe o reflexo desse direito para os familiares. Então, se viável, dentro desse tipo de pesquisa, é possível buscar ali, os colaterais, né, cônjuge, filhos, esposa, até ali um determinado grau de parentesco, é o que o Código Civil traz para você ter autorização de utilização disso, né, e a família pode se viável, né, por isso que eu tô falando, porque depender do banco de dados não vai ser, e a gente vai esbarrar lá naquele mesmo problema do dados retrospectivos ainda que de pessoas vivas. Mas aí a gente sai de LGPD, porque é uma pessoa falecida, e entra nessa autorização do Código Civil pelo parentesco. Ah, entendi. E aí, no caso também de um óbito durante o estudo também, seria o mesmo caso, né? A gente tenta Isso, conseguir com os familiares. exato. Que aí é a modo que você, como pesquisador, se protege no sentido de que, olha, eu estou procurando autorização legítima para continuar a pesquisa com esses dados aqui. Perfeito. Muito obrigado. De nada. Alguém mais quer fazer uma pergunta, gente? Oi, oi, boa É o noite. Rafael. Boa noite. A minha pergunta é a seguinte: se, por exemplo, um médico que está utilizando a inteligência artificial para auxílio próprio e facilitar alguma coisa, e essa inteligência artificial cometeu um erro, mas mesmo assim o médico validar e assinar o laudo, ele assume 100% da culpa ou quem desenvolveu o algoritmo também? Posso te mandar minha dissertação de mestrado para você ler? É É linda, é eu já li. justamente uma das perguntas que obrigada, Cris, que eu tentei responder. E é o seguinte, de modo geral, o médico ele sempre vai ser o decisor final. Se a gente está falando aqui desse apoio da IA para a decisão clínica, ele vai ser o responsável, ele tem inclusive ou que validar ou descartar a resposta dessa IA. Inclusive, uma das minhas recomendações de pesquisa é que dentro dos estabelecimentos de saúde, quando existir esse momento, né, utilizado de IA para apoio de decisão, tem ali uma documentação, né, dentro de prontuário, dentro de uma preferencialmente dentro do prontuário ou dentro de um documento específico, justamente dizendo: "Olha, IA tal deu isso, eu validei por XYZ, né, baseado ali no conhecimento que esse médico tem, ou descartei por ABC, baseado nessa expertise e nesse conhecimento que ele tem", porque o médico, né, responsável pela decisão não vai ser IA. O médico ali, até pelo código de ética médica dele, tem essa responsabilidade pelo o diagnóstico que ele entrega, né, pelos meios que ele utiliza. A IA é uma facilitadora desse caminho de decisão, mas não pode ser absoluta, né. Inclusive é um grande desafio hoje fazer os profissionais da saúde entenderem isso, né, que por mais benéfico que seja, utilizar a IA, né, é um auxílio e tanto, porém não é cego, né, não é simplesmente a IA disse isso, pronto, não vou avaliar. Então, se acontecer um erro, e aí foi o que eu tentei responder e não tem também uma resposta específica para isso, o médico vai ser responsabilizado,
Mas, se a gente for fazer aquela análise retrospectiva que eu falei: "Olha, a universidade responde, mas pode chegar algum momento no pesquisador". Então aqui o médico vai responder imediatamente, ele é a pessoa direta, o primeiro que vai ser, procurado ali como responsável, e pode ser que nesse caminho judicial exista ali alguma prova que é tecnicamente difícil, mas pode existir, de que foi já, por exemplo, uma falha daquela IA em alguma questão pós-mercado. Então ela foi validada e tudo, se estava sendo utilizado para o médico, se presume que ela estava aprovada pela Anvisa, então passou por tudo que deveria passar para funcionar dentro do Brasil, porém ali já no pós-mercado ela começou a apresentar um comportamento que levou a uma sucessão de eventos errados e que induziu aquele erro, do médico. Mas isso é uma cadeia de responsabilidade, né, assim, de uma auditoria retrospectiva bem complexa de se fazer, porque quem é da computação aqui vai saber mais do que eu, o tanto que pode ser difícil, de fato, você conseguir provar onde aconteceu esse erro, né. Por isso que a responsabilidade maior que é, de fato, do profissional, ou de validar, ou de descartar com justificativas essa decisão. Ok, obrigado. De nada. Gabriela, eu queria te pedir para você falar um pouquinho, de anonimização e da pseudo-anonimização. E seguindo a isso, eu fico me perguntando sempre o seguinte: com esse poder de processamento que as IAs atuais têm, se existe algum risco de reidentificação? E como que a gente faria enquanto pesquisador, entendeu, por uma IA? E como a gente se faria para se resguardar juridicamente a partir do momento que a gente realmente fez a anonimização dos nossos dados e veio um algoritmo e reidentificou? Sim. Cris, essa questão da anonimização, né, então, assim, só trazendo um pouquinho mesmo dessa explicação, o banco de dados dentro da área da saúde, enfim, são dados sensíveis. O critério, né, o padrão ouro é que você trabalhe com dados anonimizados. Então, de fato, não tem ali a possibilidade de reidentificar esses dados para não fazer nenhuma correlação. Isso é o que se prioriza, mas a gente também entende que dentro da área da saúde isso é muito delicado, porque às vezes você precisa, em algum momento da fase da pesquisa, reidentificar, né, esses pacientes. Então, a anonimização seria essa absoluta, não tem como saber de quem é esse dado, e a pseudo-anonimização, você usa ali algum método de substituição, por exemplo, por código, ou por outra ocultação dos dados que vão relacionar, né, ali, tira o nome do paciente, tira o outro dado aqui que vai correlacionar, e vou usar aqui só os diagnósticos e os sintomas, por exemplo. Então, isso seria uma pseudo-anonimização, mas eu tenho ali guardado os dados que integrais, porque em algum momento eu vou precisar, então isso seria a pseudo. E aí, ok, não, mas aqui na minha pesquisa eu posso anonimizar, não tem problema, e tomei todas as cautelas técnicas, que aí não é da minha área, né, sei que existem várias formas de anonimizar de fato, mas a LGPD ela também não diz qual é, né, ela só fala meios técnicos razoáveis de segurança, de anonimização, então quem é especialista dessa área de segurança sabe ali os meios técnicos, mas, o que que você precisa, né, demonstrar que utilizou um meio técnico seguro, né, que não foi um meio técnico falho. Então, por exemplo, eu excluí eu excluí o nome dos pacientes e excluí a planilha original, fiquei só com essa. Não é considerado de fato ali uma segurança de anonimização, né, não seria de fato. Isso é um critério subjetivo que a ANPD vai avaliar. E aí falando da IA, né, eu já vi alguns artigos, né, alguns autores que falam, né, inclusive suscitam esse risco de ser possível a IA conseguir reidentificar esses dados, ainda que de fato anonimizados, mas aí a gente também não tem controle disso, né, totalmente. Por isso que o que se espera é o que a própria LGPD pede: utilize meios razoáveis, documente isso, né, faça da forma técnica, possível dentro do orçamento da sua pesquisa, porque tem meios que são bem caros de anonimização. E aí, se acontecer algum vazamento, algum problema, quem vai avaliar essa questão dos dados é a ANPD, e ela vai avaliar: "Olha, aqui no seu protocolo, nos seus registros de pesquisa, na data tal, foi esse e esse e-mail, então ok, você de fato, fez aqui o que era possível, porém tem uma tecnologia muito mais avançada aqui que acabou,
conseguindo reidentificar esses dados, e pode existir ali uma isenção de responsabilidade em relação a isso, né? Porque é IA por cima de IA, tecnologia melhorando por cima de tecnologia, então não dá também para se exigir assim, um esforço sobrenatural para conseguir garantir o máximo de anonimização, né? Então é seguir ali o mínimo do razoável que a NPD orienta. Obrigada. De nada. Eu não consigo ver se tem mais alguma mão levantada. Por aqui, não. Não, né? Então, Gabriela, eu queria, assim, primeiro agradecer muito, né? Eu estou entendendo, assim, que o recado que talvez que a gente mais possa deixar para os pesquisadores, para as pessoas que estão aqui, é que precisa documentar, que precisa se organizar para isso. Transparência é a chave de qualquer pesquisa, né? E que a gente precisa sempre se atualizar, porque isso pode mudar muito e tem mudado muito, né? Queria que você deixasse um recado final para todo mundo aqui, e aí depois eu vou passar a palavra para a Elisa fazer uns comentários finais também. Acredito que a Cris já trouxe, de fato, aqui as palavras que eu falaria de recomendações. Eu só agradeço mais uma vez estar aqui com vocês, poder falar disso. Eu sempre aprendo muito também com as perguntas, com as situações, reestudando esse tema. E eu sou muito orgulhosa de fazer parte aqui do CIA, então eu espero que também a minha pesquisa entregue um pouco dessa orientação, né, já que o objetivo é, de fato, a gente trazer aí um framework para que seja utilizado nas pesquisas e clarear mais um pouco esse caminho, né, pelo menos para ter um protocolo e dizer: sigam esse caminho, documentem isso, não é impossível você, né, documentar tudo, mas se atentem a esses critérios aqui para trazer pesquisas seguras, né, porque relevantes já são de todos aqui que eu conheço. Então, muito obrigada, né, continuemos firmes e fortes no nosso caminho de pesquisa e contem comigo para as dúvidas jurídicas, né, de LGPD, de IA que surgirem dentro do grupo de vocês. Eu estou lá no grupo de pesquisadores, então tem minhas redes sociais também. Então, muito obrigada, pessoal, e eu continuo sempre à disposição de vocês. Elisa? Meu caso é só agradecer a presença, agradecer o tema, acho que muita coisa ainda, eu particularmente tenho que aprender muito, e é sempre bom contar com um especialista, né, que a gente vai lá e já vai lá e foca na dúvida, e, enfim, então a gente só tem a agradecer a sua participação, viu, Gabriel, em toda a nossa trajetória aqui, em termos das pesquisas, enfim, das colaborações.